Boa noite. Aproxima-se o nosso horário para iniciarmos a exposição doutrinária dialogada, programada para esse sábado, 23 de maio de 2020. Bom dia, boa noite aos que estão aqui chegando, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar esses minutinhos para termos a oportunidade de fazermos a prece de inicial todos juntos. Recomendo também que aqueles que desejarem providenciem o vasilhame com água para ser magnetizado ao final de nosso trabalho desta noite. São exatamente 19 horas e 30 minutos. Convido-os para proferir, junto comigo, a prece inicial. Sabemos, querido Mestre, que toda vez que te buscamos o socorro, o auxílio, invariavelmente tu nos atendeu. Também temos plena confiança da tua presença junto a nós, através dos teus emissários, benfeitores, porque aqui estamos reunidos em teu nome. Não que desejemos te ter na presença, mas sabermos que a tua lembrança toca os nossos corações, mas entendemos que a presença do benfeitor que está junto a nós, e eles o estão em cada lar, que agora se conecta aqui, por esta ou aquela criatura, buscamos-te, Mestre, as bênçãos que também desejamos sejam ofertadas aos demais de nosso lar. Há aqueles outros que estarão mais tarde em contato com esse trabalho, assistindo-o, portanto, com as mesmas intenções nossas aqui, de buscarmos nos conhecer um pouco mais, para continuar te servindo cada vez melhor. Agradecemos a participação de todos, e nesta união fraternal, damos início à atividade que nos compete realizar nesse horário. Assim seja. Esse trabalho, ele é dialogado, é a sua dinâmica. É naturalmente que no encontro presencial esse diálogo se apresenta de forma mais fácil. Mas aqui também é possível fazer algum diálogo quando os diletos amigos que aqui estão presentes fazem a sua colocação, não somente perguntas, mas também aquilo que estão entendendo ou aquilo que sentem, falam dos seus sentimentos, das suas emoções. E podemos, em cima disto,
destas colocações, trocar algumas experiências e ajustar-nos à doutrina espírita, aos ensinamentos de Jesus. Então, aqueles que desejarem participar fazendo algum comentário, por gentileza, porque nós, na medida do possível, estaremos aqui lendo o comentário para também botar em discussão as orientações da doutrina espírita. O tema de hoje, podemos começar ele com uma pergunta: perdoar faz bem à saúde? Vamos ver onde é que encontramos esse texto a respeito do perdão no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados que são misericordiosos. E o primeiro item é perdoai para que Deus vos perdoe. E Mateus registrou no capítulo 5, versículo 7, a seguinte orientação de Jesus: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E depois, no capítulo 6 do mesmo Mateus, versículo 14 e 15, Jesus assim se expressa: se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mas Jesus ainda continua nos ensinando um pouco mais. Em uma outra passagem, ele assim se manifesta, ensinando-nos a respeito do perdão. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. E, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, o apóstolo: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu então Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Do mesmo Mateus, mas agora no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Aí está esta bela colocação do Mestre Jesus, dizendo-nos da importância de perdoar. Mas não só perdoar os outros, porque também precisamos nos perdoar, dado que nós nos equivocamos. E vamos encontrar nesse Evangelho, segundo os Espíritos Benfeitores e Allan Kardec, que diz o seguinte, que o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, cheia de fel. Ela se ressente com facilidade, ela se melindra. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Olha só que maravilha esses ensinamentos, porque ele coloca a nós, os endividados de toda hora, os compromissados com a lei divina, um parâmetro para que possamos nos analisar. Aliás, esta é uma das funções fundamentais do Evangelho segundo o Espiritismo,
em particular e a doutrina espírita como um todo, é o autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecemos, mais poderemos atender os nossos compromissos, os nossos deveres, trabalhando, vivendo, experimentando tanto as vicissitudes, mas sempre de acordo com a lei de Deus. A Vânia Regina diz o seguinte: perdoar para nós encarnados não é fácil, é preciso um exercício constante. Sem sombra de dúvidas. Perdoar não é fácil. Eu digo que para que nós ofendamos quem quer que seja, é muito simples. Basta agirmos por instinto, reagirmos às situações sem agir. Porém, para perdoar, é necessário que tenhamos coragem. Coragem para quê? Para reconhecer o erro, em primeiro lugar. Coragem para entender que ainda somos criaturas muito orgulhosas e bastante egoístas. Coragem para reconhecer o erro. É preciso também coragem para aproximarmos-nos do ofendido e, no gesto de humildade, dizer: meu irmão, refleti sobre o acontecido e cheguei à conclusão de que realmente eu estava e estou errado. Podes me perdoar? Vou procurar não incidir mais nesse ponto negativo. Mas se assim mesmo eu ainda insistir no erro, assim mesmo, tenhas misericórdia de mim, perdoe-me. Aqui, fazendo esta exposição, colocando esse meu pedido de perdão aleatoriamente, é muito fácil. Mas quando nós temos realmente que enfrentar aquele ofendido, não é fácil. Vamos voltar aqui um pouquinho. O Rogério Ranucci. Qual a real importância para a alma do auto-perdão? O auto-perdão, ele nos propicia um bem-estar de consciência. Mas esse auto-perdão é necessário que comece primeiro pelo autoconhecimento. Porque muitos de nós equivocamos-nos, cometemos muitos enganos, infringimos a lei, enfim. É naturalmente que nem sempre nos damos conta disto. Somente quando nós fazemos uma reflexão e entendemos que aquela atitude está colocada de uma forma contrária à lei, nós vamos procurar então esse auto-perdão. Mas o que seria um ato contrário à lei? Porque também essa é uma dúvida que muitos de nós temos. Ora, Jesus nos ensinou que a lei divina está contida em amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa vontade. E dizer, e o segundo mandamento que é semelhante a esse, amai os vossos irmãos como vós vos amais. E aí, então, nesta sentença do Mestre, sintetizando as leis divinas nestas duas, amar a Deus e amar ao próximo como a mim mesmo, podemos imaginar o quantas infrações nós cometemos essa lei.
por pensamento, por palavra, por gestos, porque nós agredimos as pessoas até mesmo por gestos, pelo olhar. O nosso olhar diz muito. Diz o quanto nós somos amigáveis e o quanto somos contrários. O quanto nós somos simpáticos, ou o nosso próximo nos vê simpático, ou antipatia em nossos olhos. Então as nossas expressões corporais também respondem muito. E naturalmente que as pessoas mais sensíveis observam, sentem essas questões. A Jane diz que ao perdoarmos, o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos, sem sombra de dúvida. A Leonice diz que a falta de perdão adoece a pessoa. Exatamente. Por que adoece? Porque nós produzimos, no momento de raiva, no momento de altercação com o outro, até mesmo por pensamento, nós não precisamos verbalizar as palavras, nós produzimos hormônios. São hormônios conhecidos como hormônios do estresse, adrenalina e cortisona. Quando a produção dessa adrenalina e dessa cortisona se dá de tempos em tempos, porque elas são necessárias para o nosso organismo, elas nos preparam para reações, para defesas, mas se elas se repetem sistematicamente, elas passam a se tornar toxinas e envenenam o nosso corpo. Estudos bastante avançados dizem, afiançam, que são produtores de cânceres em vários órgãos do organismo de uma criatura humana. Ora, se já sabemos disto, nós não podemos mais nos adoecer por questões de pontos de vista, de defesa de ideais, de convicções, porque nós precisamos amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo significa dar a ele a liberdade de se expressar conforme deseja, conforme queira. Tanto se expressar na forma de pensar, de falar e de agir. Vamos ver quem mais aqui. O Júlio Edson. Penso que o exercício do perdão requer uma dose grande de empatia e nos lembrar de nossos erros passados. Aí começaremos a melhorar a nossa vida. Ora, erros do passado, quem não os tem? Todos temos. Então, quando nós buscamos estas percepções dos malefícios do não perdão, vamos compreender que muitos sintomas que possuímos têm a origem no passado de não perdoar. Perdoar cada ofensa. Quantas vezes essa mesma ofensa for feita a nós? A Suzana. É errado a gente perdoar, mas não confiar mais, não ter confiança na pessoa? Sim, é normal ainda não confiarmos. A pessoa nos fez algo e que precisamos estar atentos a isto. Jesus nos ensinou
que deveríamos amar os nossos inimigos. E o Evangelho, os benfeitores dizem que esse amar os inimigos é não desejar a eles o mal. Também eles nos dizem que amar os nossos inimigos é não guardar ressentimentos. Naturalmente que não podemos amar da mesma forma o inimigo como amamos ao amigo, mas sempre guardando aquela outra máxima do Cristo de sermos mansos como a pomba e prudentes como a serpente. Isto é, não podemos nos enganar, porque cada um de nós tem as suas necessidades evolutivas e um passado espiritual, um passado de vivências passadas, de outras reencarnações, que eu costumo dizer às pessoas, o nosso passado não nos recomenda. Dado que estamos nesse planeta de provas e expiações, estamos aqui não como um benfeitor, como um missionário de Jesus, estamos aqui como um trabalhador em seara própria, tomando as lições de Jesus para aplicá-las em nós mesmos. A Vera Argemil, o pecado por necessidade, sem poder reparar o dano e sem oportunidade de pedir perdão ao ofendido, como proceder? Perdoando. O importante não é o ofendido receber esse perdão de nós, ou o ofensor, mas que nós tenhamos a nossa consciência, a nossa paz de espírito, dizendo e falando para nós mesmos, aquele evento eu realmente perdoei. E como é que nós vamos entender que se realmente perdoamos? Joana de Ângeles nos explica que o verdadeiro perdão, nós só alcançamos o verdadeiro perdão quando nós nos lembrarmos do fato, nos lembrarmos da pessoa e aquela situação que antes explodia dentro de nós como um vulcão, já não mais explode. Já não mais as nossas emoções, os nossos sentimentos se transformam em vibrações negativas, em mal-estar. A lembrança fica do fato que ocorreu porque nós não somos desmemoriados. Mas o importante é entender que ao lembrar-se daquele fato, isto não mexe novamente conosco de forma negativa. É só uma lembrança. Como podemos dizer assim, como alguém nos pergunta, como foi o teu dia hoje? O que tu almoçou? E nós, sem nenhuma emoção qualquer, narramos o nosso dia, o almoço que fizemos, quais foram os alimentos que consumimos. Isso não nos mexe em emoção alguma, mas vamos pensar em alguém que talvez nós temos algumas alterações de opiniões, divergências. Vamos entender que ao lembrar dessa criatura ou de algum fato, algumas fibras em nós vibram de tal forma que há um pouco de mal-estar, pelo menos, se não muito mal-estar. Então, não resolve nós só dizermos, não, eu perdoei, está resolvido, perdoei. Mas se toda vez que tu te lembrar aquele vulcão entra em erupção dentro de ti, isso não foi perdão ainda. Ainda precisa trabalhar um pouco mais.
Então é preciso que nós entendamos isto. Perdoar significa realmente não dar mais nenhuma importância a um fato que antes havíamos dado. Não atribuir sentimentos negativos a esses fatos, mas só lembrar. Pronto, estamos perdoando. Já perdoamos aí. Mas eu quero avançar um pouco mais aqui para dizer da opinião de uma pesquisadora chamada doutora Robin Cassardia. Algumas reflexões. Ela é uma pesquisadora do perdão entre muitos outros profissionais e cientistas. E eles sempre chegaram à conclusão de que perdoar faz bem à saúde. Perdoar faz com que nós recuperemos a saúde física. Senão, aprofundamos demais os malefícios da ação negativa. Ela diz o seguinte: uma inclinação a guardar ressentimentos e uma marcada incapacidade para o perdão é a característica psicológica chave das pessoas com tendência ao câncer. Olha só. Tendência ao câncer. E vejam, não só perdoar os outros, mas auto-perdoar-se. O auto-perdão. Saber que somos criaturas falíveis e que nos equivocamos aqui ou ali. E precisamos dar a nós próprios a oportunidade de nos reaproximarmos de Deus. Quando nós não nos perdoamos, estamos enfermando, estamos adoecendo. Auto-perdão significa também atender à lei divina. Quando Jesus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me perdoo, eu estou dizendo que não me perdoo, que não me amo. Então é necessário que nós façamos esse movimento. Não só perdoar para fora, não só perdoar os outros, mas também os nossos próprios erros, nossos próprios deslizes. Quem não os tem? Então, ela continua, a doutora Robin, o perdão é uma opção. É uma opção, diz ela. A de não carregar a raiva e o rancor pelo resto da vida. O que queremos? Carregar raiva e rancor pelo resto da vida? Não. Ninguém em sã consciência deseja isto. Então precisamos nos perdoar. Perdoar, diz ela, não significa negar suas emoções, senão não será verdadeiro. Muitas vezes nós observamos as pessoas dizerem que vêm conversar conosco e tal, eu perdoei, mas não quero me aproximar mais daquela criatura. Não desejo mais vê-la. Que Deus a tenha. Ora, isso não é perdão. Onde está a reconciliação? Que é ensinada também por Jesus. Vai-te e reconcilia com teu adversário. Então é necessário que nós entendamos isto, a fim de não ficarmos produzindo toxinas que vão trazer enfermidades para o nosso corpo físico. E diz ela ainda: respeite o seu tempo.
caso ainda não esteja preparado ao perdão, mas não deixe isso indefinidamente. Ela diz, estabeleça um prazo. Vou pensar, vou meditar. Atualmente não consigo perdoar ou me perdoar, mas eu quero orar, desejo orar, vou mudar a minha forma de pensar a vida, de entender essa vida. E até daqui a 30 dias, por exemplo, eu vou começar a trabalhar o perdão em mim. Diz ela ainda, para perdoar, procure avaliar as atitudes e não julgar a pessoa. Nós temos muita dificuldade em separar o fato da pessoa. Quase sempre atrelamos o fato e a pessoa. Mas nós temos que fazer essa distinção. O fato é algo que essa pessoa gerou, mas a pessoa, quem é essa pessoa? Nosso irmão. Nosso irmão em humanidade. Basta que nós entendamos isto, que aquele que nos ofendeu, que nos magoou, que nos machucou, é meu irmão. Ele fez assim porque talvez ele não saiba se expressar de forma diferente. Talvez ele não compreenda a lei divina e não compreenda nem a situação que esteja vivendo. Tanto quanto eu posso não ter feito a leitura adequada a respeito das suas atitudes. Ele pode ter boas intenções, mas eu não estou num momento bom. Estou machucado, magoado e me ofendi. Ele me ofendeu? Não. Eu é que me ofendi com a atitude dele. Então vamos observar que a questão principal é que nós somos criaturas ofendíveis. Nos ofendemos por qualquer coisa. A pessoa continua sendo o que é. Mas nós temos o dever de nos conhecer um pouco mais. Já que nos intitulamos cristãos, nos intitulamos espíritas, conhecedores mais ou menos da doutrina cristã, da doutrina espírita, que é a mesma coisa. Então é necessário que nós façamos isto, esta automeditação, para descobrir os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes, os pontos negativos e os pontos positivos. Infelizmente, o nosso tempo esgotou-se. Neste assunto, perdão e auto-perdão, perdão e saúde, perdão e doença, talvez tivéssemos que ter um encontro de mais de 2 horas, a fim de falarmos a respeito de cada nuance desses aspectos. O Júlio Edson diz assim, entendi, quando termina a agonia no peito, a raiva pelo acontecido. Perfeito. O fogo apagou, o vulcão está extinto. Que maravilha. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, o próximo passo dessa nossa reunião é a irradiação que fazemos especialmente aos suicidas. Convido-os para unir os nossos sentimentos, as nossas emoções agora nessa prece, nessa irradiação aos suicidas. E logo após nós vamos para o passe espiritual, essa irradiação, esse passe à distância.
Mestre amigo, antes de mais nada, queremos agradecer a Ti e aos benfeitores que nos acompanharam desde os nossos lares, nesse pequeno encontro, onde tivemos a oportunidade de tecer alguns comentários a respeito do perdão. E nada mais próprio do que lembrarmos aos nossos irmãos que cometeram suicídio a necessidade do auto-perdão. Talvez eles não consigam compreender isso agora, mas vamos depositar na conta deles, nesta conta espiritual, os nossos mais sinceros desejos de perdão. Nós aqui estamos perdoando-os. Sinceramente. E esse perdão está sendo acompanhado de um abraço. Um abraço de apoio, de solidariedade. Um abraço que diz: estou contigo, não temas, porque Jesus está conosco. Embora tu possas achar, meu irmão, que Jesus te abandonou, não. Aqui está a prova que Ele não te abandonou. Ele está te envolvendo nessas vibrações amorosas, fraternais, que te dão calma, serenidade, esperança, vontade de mudar o padrão vibratório, buscar ares mais puros. É a esperança se renovando no coração de cada um de vocês. Porque pedimos a Deus, aos benfeitores, aos nossos anjos de guarda, que nos encaminhem para uma próxima reencarnação. E que nessa próxima reencarnação tenhamos a assistência destes benfeitores, para que nas horas de fraqueza eles estejam ali para nos alertar, para nos chamar a atenção de que precisamos resistir e dar um passo a mais, adiar por mais um momento, porque é isso que estamos desejando a esses nossos irmãos suicidas contumazes, e que ora se encontram reencarnados. Que possam adiar esses pensamentos suicidas, substituí-lo por outros, para que olhem para o lado, para trás, e possam identificar quantos exemplos de superação, criaturas que julgamos infelizes, nos apresentam. E nós outros, preocupadíssimos somente conosco. Ora, Mestre, Tu nos ensinou que a solidariedade é o sustentáculo de todos nós, porque é a expressão do amai-vos uns aos outros. Também rogamos a Ti, Mestre, nesse ponto do amai-vos uns aos outros, a assistência àqueles que estão pensando, planejando ou tentando suicídio neste exato momento, ou nos momentos seguintes. Esperança a eles, confiança nos benfeitores que se aproximam, mas sobretudo que nós possamos envolvê-los em vibrações de tal ordem que eles possam voltar à lucidez necessária para refletirem
adiarem nem que seja por alguns breves instantes, minutos que seja, dado que a vida, esta existência física, é altamente impermanente. E tudo muda de um momento para outro, até mesmo o nosso humor, a nossa esperança se reformula. E o horizonte borrascoso passa a ser iluminado pelo amor, pela esperança, pela confiança no próximo, pela compreensão de que estamos vivendo momentos de transformação espiritual, progresso evolutivo, moral e espiritual. Assim envolvendo a todos os nossos irmãos suicidas, bem como aos seus familiares. Encerramos esta irradiação a eles. Vamos agora fazer a irradiação a nós próprios. E da mesma forma, unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vamos orar para finalizar o nosso encontro nessa rogativa. Por vezes, mestre, talvez tenhamos, por muitas vezes, nos sentido desamparados, desassistidos, agônicos, desesperançados. Por outras vezes, a alegria se estabelece em nós e aí a esperança se renova, a vontade de fazer o bem, de perdoar, a quem quer que seja, faz parte daqueles momentos que somente nos alegram. Pois bem, já conhecemos essas duas facetas da vida e agora te suplicamos bênçãos através desses benfeitores presentes em nossos lares. Bênçãos estas para que sejamos estimulados ao desenvolvimento da esperança, da fraternidade, da solidariedade. Bênçãos que faz com que nós possamos identificar no outro, mesmo aquele que nos agride, o irmão em necessidade, ou até mesmo o irmão que vem em nosso socorro, trazer-nos um recado divino para as nossas mudanças, transformações. E ao sermos assim banhados nestas vibrações amorosas, que se derramam sobre nós com energias altamente penetrantes, atendendo todo o nosso organismo perispiritual, físico e espiritual. Sentimos as forças sendo renovadas, a coragem estimulada e o desejo, a vontade de fazer o bem se apresenta para que todos nós, sob estas energias benfazejas, tenhamos a possibilidade de meditar sobre as nossas próprias conquistas, as nossas próprias derrotas, para que possamos meditar sobre as nossas virtudes ou as nossas imperfeições, sempre buscando o caminho traçado por Jesus,
aproximando-nos cada vez mais da porta estreita. Porque um dia, Mestre, transporemos essa porta contigo. Peço ao benfeitor amigo que também magnetize a água exposta, que atenda o nosso pedido mental em favor de nosso irmão, principalmente aquele que talvez tenhamos alguma animosidade com ele ou ele conosco, a fim de que saibamos nos reconciliar enquanto estamos no caminho, conforme tu, Mestre, nos ensinou. Bendito sejas. Obrigado, Pai. Assim seja. Muito obrigado pela participação de todos. Foi emocionante senti-los aqui. Agradeço a colaboração que todos estão dando à nossa sociedade espírita nesse momento, convidando-os para, a partir da semana que vem, as atividades públicas serão presenciais, mas também com transmissão online, para aqueles que desejarem nos acompanhar nos horários habituais. Amanhã de manhã, 9 horas em ponto, estaremos aqui reencontrando-nos para o momento diário de orações. Uma boa noite a todos, bons sonhos, fiquemos todos com Deus.